Glória a Deus por mais um dia, por mais essa vitória, por Deus ter dado para nós esse ano, essa oportunidade de nós podermos realizar mais um culto. Como a Chádia bem trouxe, 7º culto de mulheres. 7 nós sabemos que é perfeição. São momentos que nós vivemos para glorificar o nome de Jesus. Quantas mulheres não estão hoje aqui e poderiam estar? Quantas mulheres que não vivem esse plano de Deus, viver segundo o propósito? Nós mulheres fomos chamadas para adoração. E esse ano, quando nós estávamos preparando, tudo para esse culto, a palavra que Deus trouxe no meu coração foi: libertas para adorar. Nós já tivemos vários temas. Até no culto passado eu apresentei um vídeo que falava sobre os temas. E hoje nós vamos falar sobre libertas para adorar. E nós vamos trazer no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 13. A palavra de Deus que vai trazer para nós uma instrução sobre as mulheres que estão precisando de ouvir uma mensagem que transforma, uma mensagem que traz luz às trevas. Somente a palavra de Deus é poderosa, é vitoriosa e nos dá força para prosseguir. O texto vai dizer para nós, Lucas 13, 10 em diante diz: um certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente. Ele disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra que vem de encontro com a nossa necessidade. E nós vamos falar sobre algo poderoso, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Cada texto, cada palavra que vem no nosso coração é para nos ensinar realmente a servir ao Senhor com alegria. Quando nós falamos sobre adoração, muitas pessoas até acreditam que adoração é apenas cantar, que adoração é apenas estar num culto como esse, erguer as mãos, estar presente em um culto e ouvir a ministração e estar reunido. Faz parte e é imprescindível nós estarmos reunidos, porque a adoração verdadeira, toda essa mobilização da igreja, tudo isso que nós juntos, unidas, é para a glória de Jesus. Mas a adoração verdadeira, essa adoração que nós falamos, ela só vai fluir na minha vida e na sua vida com um coração livre. Estar na igreja é conhecer versículos, muitas vezes saber cantar, mas ainda, além de tudo que você faz, além de tudo que você realiza, você pode estar aqui, mas de repente você está, mas ainda presa em alguma área da sua vida, talvez presa no passado, presa ao medo, presa às opiniões
daquilo que muitas vezes as pessoas falam sobre a sua vida. Aquilo se torna para você um impedimento. Você se prende em palavras, você se prende em opiniões. E isso nos faz mulher presas diante da presença de Deus. Ou também você pode ser marcada por feridas do seu passado. Então, muitas vezes existe alguma coisa dentro de você que ainda está encurvado. E quando nós trazemos essa palavra, nós falamos sobre aquilo que vem como um domínio sobre a nossa vida. Talvez você diz, poxa, mas eu vou à igreja, eu sirvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, mas tem vezes que você ainda, no seu andar, no seu falar, no seu caminhar, existem prisões. Quando nós olhamos para essa mulher, é uma mulher que traz para nós algo muito precioso e algo muito poderoso. Nós vemos que essa mulher, ela vai até a sinagoga, ela estava no culto. Ela estava exatamente no lugar certo. Ela está no lugar da adoração. Ela está no lugar da palavra. Mas ela ainda não estava livre. E quando nós trazemos para o nosso lado espiritual, nós vemos que com certeza existem sim muitas mulheres que elas estão presentes fisicamente, mas ausentes emocionalmente e espiritualmente. Eu faço o corpo presente no culto. Eu estou aqui. Todo mundo está me vendo. Olha eu aqui. Mas eu posso estar presa ao passado. Eu posso estar carregando culpa. Eu posso estar carregando dentro de mim um medo. Eu posso estar carregando temores do passado. Eu estou na sinagoga. Eu estou no culto. Mas eu ainda estou presa em alguma coisa. Mas nós temos uma boa notícia. E a boa notícia é que Jesus, o amado da minha alma, o amado da sua alma, ele ainda liberta mulheres. Ele liberta hoje e ele liberta agora. Porque Deus, ele não deixa para amanhã o que ele pode fazer hoje. O nosso Deus, a palavra diz, é hoje. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O nosso Deus, ele age agora. O nosso Deus faz milagre agora. O nosso Deus resolve a sua situação agora. Deus, ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso. O retrato dessa mulher que nós acabamos de ler, essa mulher, ela representa milhares de mulheres nos nossos dias. O texto diz claramente que ela havia 18 anos que ela estava encurvada. Meu irmão, 18 anos não são 18 dias, não são 18 meses. São 18 anos, uma mulher encurvada. E quando fala encurvada, é uma mulher que estava totalmente limitada. Essa mulher estava limitada de uma forma tão grande, que se você for analisar esse texto, você vai entender o que é que Jesus viu naquela mulher, naquele momento que ela entrou na sinagoga. A importância de você se reunir, a importância de você chegar à igreja, mas a presença de Deus eu também tenho em casa. Mas a mulher também tinha, mas ela se encheu de coragem e ela foi à sinagoga. É o que o texto diz. Ela estava totalmente presa. Era mais do que um sintoma físico. E essa mensagem que a palavra de Deus traz
ela é uma mensagem espiritual. Ela está presa, limitada, imobilizada, vivendo abaixo do potencial que Deus criou. Deus criou eu e você, mulher, para um potencial, para realizações, para fazer, como diz a palavra, obras maiores. Mas quando você está nessa prisão, você não consegue realizar absolutamente nada. Porque você vive um potencial bem abaixo daquilo que Deus queria que você vivesse. E quantas mulheres hoje estão vivendo exatamente como essa mulher que a palavra de Deus diz, encurvada, totalmente colocada em uma imobilidade. Imobilidade, você não se move, imobilidade você não consegue realizar, imobilidade é prisão. Agora tem as áreas que essa mulher estava presa, porque muitas vezes nós mulheres, nós que vivemos o nosso dia a dia, você tem o seu trabalho, você tem filhos, você tem muitas coisas para cuidar, você vai passando os dias e você não presta atenção em áreas da sua vida que você está sendo presa. E você não está vivendo em liberdade. Você até pensa que você está livre, porque você levanta de manhã, vai para o seu trabalho, você chega, você faz as coisas. Isso é normal de praticamente o mundo. Mas não significa liberdade. Liberdade em Deus é algo maior, é algo melhor, é algo que nós vivemos segundo o querer e a vontade de Deus. Essa mulher, ela tinha uma prisão física, encurvada. A mulher andava olhando para baixo, o tempo todo essa mulher só olhava para baixo. Essa mulher conhecia muito da rua que ela passava, ela conhecia as pedras, ela conhecia os buracos, ela conhecia todo aquele caminho, mas ela só andava encurvada. Uma prisão física. Uma mulher que anda encurvada, presa, olhando para baixo, essa mulher, ela perde a visão. Porque quem anda olhando para baixo não vê para a direita, não vê para a esquerda, não vê para frente, não olha para cima. Quando ela não olha para cima, ela não olha a grandeza de Deus, ela não vê o céu, ela não vê as obras da criação do Senhor. Ela não olha para frente, para ver o futuro. Ela olha para os lados. Não, ela não olha. Ela não pode olhar, porque essa prisão prende ela de ver a ela mesma. Ela não pode chegar, porque ela está assim. Como é que eu olho para o espelho para ver como é que eu estou? Quando você saiu da sua casa, você, mulher, foi para o espelho, porque eu fui. Primeira coisa que nós mulheres fazemos, a gente se arruma, correndo, corre para o espelho. Vamos ver como que eu estou. Eu hoje até olhei e falei, será que esse negócio de sapato aqui vai combinar? Será que eu coloco preto? Será que eu boto o que mais? Então eu tenho mobilidade. Eu posso olhar para o espelho e ver quem eu sou. Eu posso ver a minha identidade de quem eu sou. Mas essa mulher, ela anda para baixo o tempo todo. E aí, se vai pegar o espelho, tem que pegar daqui. Olha só o rosto, mas ela não vê o corpo. Porque ela está presa. Quem eu sou? Eu não sei mais quem eu sou. Eu só sei olhar para baixo. Irmãos, quando eu comecei a estudar esse texto, eu falei, Senhor, que texto é esse? O que o Senhor deixou relatado na sua palavra para que nós olhássemos e entendesse a grandeza que é o Senhor?
A mulher, ela tem uma prisão emocional. Anos de dor, irmãos. Porque uma mulher encurvada, ela sofre dores, marcas internas. Porque muitas vezes você fala, mas está encurvada, não sente dor. Quem foi que falou que não? Quantas dores essa mulher sentia? Como é que vivia? Como era a vida? Ela era envergonhada. Ela na sociedade era invisível. Ela carregava a rejeição. Ela ouvia mentiras sobre a vida dela. Você nunca vai mudar. Você sempre será assim. Vai se acostumando com essa vida de ficar olhando para baixo. E aí, quando eu estou falando aqui, talvez você está falando, poxa, realmente é uma realidade. Muitas pessoas não querem ver você viver um potencial a mais, uma vida com Deus. O que você está carregando e que se torna para você uma prisão, às vezes muita gente fala para você, você não vai mudar. E a palavra serve para os homens. Você vai sempre ser assim. Vai se acostumando com esse trabalho, porque é assim, vai ser assim. Irmãos, quem determina a palavra sobre nós é o Senhor. Quem determina a nossa vida é Jesus Cristo. Quem tem palavra de vida é Jesus. Você, mulher, não pode se acostumar com as palavras que vêm sobre a sua vida. Não se acostume a viver uma vida medíocre. Não se acostume a viver uma vida sem o mover de Deus, sem uma realização de Deus, sem o poder de Deus, sem a glória de Deus, sem o fluir de Deus. Não, não é assim. Não fique encurvada, não fique presa às emoções, porque Deus, Ele nos chama para um propósito muito maior. E se você ficar na sua casa esperando, você vai continuar esperando. Essa mulher, ela começou a ouvir muitas coisas. Peraí, eu vou me acostumar com isso? Peraí, eu vou ser sempre assim? Não, eu vou à sinagoga. E ela foi. Ela tinha uma prisão social. As pessoas evitam. Principalmente ela. Porque ela tinha algo que ela carregava que era visível. Todo mundo via ela encurvada no meio da rua. E aí existe um julgamento sobre as nossas vidas. Tem pessoas que só se levantam para nos julgar. Olha lá, está indo ela, toda encurvada. Olha ela, está querendo andar no meio da multidão, mas quem ela pensa que é para estar aqui? Aliás, nem deveria sair da casa, deveria ficar lá. E essa mulher, ela não fez talvez nada para merecer isso, veio sobre ela. E na cultura judaica, enfermidades eram vistas como castigo. Uma mulher invisível em meio à multidão. Essa mulher tinha muito. Por ela, se ela olhasse para todas essas prisões, não era para ela sair de casa, não era para ela dar um passo, não era para ela se levantar, não era, porque era... Irmãos, irmãs, quando você olha para a sua vida, às vezes você tem uma prisão espiritual, mas você não tem a prisão social. Você pode ter qualquer tipo de prisão emocional, uma física. A mulher, ela tinha 4 prisões, toda na vida dela. Algo muito incrível, né? Porque uma mulher só com tudo isso,
Agora você imagina o fardo que ela carregava sobre a sua vida. A prisão espiritual. Quando a gente está bem fisicamente, quando você está no meio de uma sociedade, poxa, eu estou bem nessas áreas. Mas a prisão espiritual, eu creio que a prisão espiritual é algo assim que, na vida dessa mulher, era algo diferente. Porque a prisão, Jesus falou assim, Satanás a mantinha presa por 18 anos. Não é uma prisão qualquer. Não é aquela coisa, hoje eu não estou bem para ir, mas amanhã eu vou. Hoje eu não estou bem para cantar, hoje eu não estou bem para isso, mas no outro domingo eu vou estar. Não, irmãos, era Satanás a mantinha presa. O problema não era só físico, era espiritual. Era algo que Satanás enviou sobre a vida dela. Não era uma doença quando você tem, eu tenho uma doença no meu físico, uma doença que é normal até no mundo, porque nós, sabemos que o mundo tem enfermidades aí, doenças que vêm. Aqui diz que era a Bíblia tem uma tradução que fala era uma enfermidade, mas era uma enfermidade que Satanás aprendeu, foi enviada pelo diabo. Aí eu refletindo, eu falei, Senhor, tem doença que é doença comum aí da vida, mas tem uma seta que Satanás envia sobre a vida de uma pessoa, e você fica pensando que aquilo é uma doença comum, e na verdade tem que ser repreendido, porque Satanás prendeu você com uma enfermidade, e aí é só o poder de Deus, e aí é só Jesus para te libertar. Algumas prisões não se quebram com força. Não é você fazendo força que você vai quebrar algumas prisões. Essa prisão só seria quebrada com autoridade espiritual. Aí é por isso que você, mulher, precisa de autoridade espiritual sobre a sua vida. Existe uma batalha espiritual. Existe uma guerra. E até tem aquele desenho lá das correntes. Prisão espiritual. Mas Jesus, Ele liberta. Ele transforma. Ele continua operando sinais e maravilhas no nosso meio. Ela continuou indo à sinagoga. Ela não desistiu, ela não parou. Ela continuou. Agora, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Mesmo com dor, mesmo com vergonha, e com as suas limitações, ela continuou indo. Isso nós chamamos de fé. Tinha todos os problemas. Tinha uma situação que a prendia. Satanás a mantinha presa. Mas ela foi dando seus passos de fé. Talvez a hora que ela começou a caminhar para a sinagoga, toda encurvada, olhando aquela estrada, olhando os buracos, olhando as pedras, olhando para aquele caminho de cabeça baixa. Andando, ela foi pensando, hoje pode ser o meu dia. Talvez hoje, de repente, Deus vai fazer algo com a minha vida. Eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou caminhar mais um pouco, porque eu chego no lugar onde está reunido os meus irmãos. Porque, irmãos, tem dia que a gente vem para a igreja, a gente vem para o culto, e você vem com o coração triste, você vem com a alma angustiada, você vem dizendo, Senhor, mas será? Às vezes até com será. Mas quando nós nos reunimos, irmãos, Deus ele começa a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança.
Ele começa a trazer no nosso coração o desejo de adorar, o desejo de buscar, o desejo de que Ele realize algo em nossos corações. E ela caminhando, imagina essa mulher indo e chegando até aquela sinagoga. Quantas mulheres que estão feridas, quantas mulheres que estão cansadas, exaustas, mas ainda estão dentro da igreja, servindo ao Senhor. Sabe, Deus, Ele honra a nossa vida. Quando nós temos fé, a fé incendeia a alma. A fé não vai te fazer paralisar, desistir, mesmo que você ande encurvada com aquele fardo, você está indo. Essa mulher, ela não desistiu. Quantas pessoas, quantas mulheres que estão nesse mundo presas em si mesma, já não sabe quem são porque perdeu-se uma identidade, exausta, cansada do dia a dia, cansada do trabalho, a parte espiritual totalmente desmotivada. Mas quando a gente vem, mesmo com as nossas dores, mesmo com as nossas dificuldades, Jesus, Ele honra a nossa fé. Jesus, Ele honra a minha vida e Ele honra a sua vida. Ele vê todas as coisas. E o texto vai dizer, Jesus a vê e a chama e a toca. Esse é o Jesus que você serve. Esse é o Jesus que nós amamos. O versículo 12 diz, ao vê-la. Você pensa que Jesus não está te vendo? Você pensa que Ele te esqueceu? Você pensa que Ele não vê a sua dor, a sua amargura, a sua angústia? Ele te vê. Você pode estar no meio de uma multidão, ou você pode estar dentro de um quarto gemendo de dor, ou você pode estar no trânsito dirigindo ao seu carro e não sabe nem a direção que você está tomando. Assim como Agar, quando ela entra no deserto, Agar não tinha direção. Agar estava totalmente destruída espiritualmente e emocionalmente. Só tinha areia, ela só via areia, 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 areia. Mas a palavra de Deus diz que Deus a viu no deserto e chegou a ela e falou, Agar. Quando ele fala Agar, ele restaura a identidade da mulher. Porque de repente você está caminhando, você não sabe mais seu nome, você não sabe mais quem você é em Cristo. Você já foi tão carregada de vergonha, de dor, que você já não sabe quem eu sou. Mas Jesus a vê. Quantas pessoas tinha na sinagoga? Quantas pessoas tem em um culto? Mas Jesus está vendo você hoje sentada aqui neste lugar. Ele está contemplando você. Você chegou aqui. Deus está vendo a sua luta. Deus está vendo a sua dor. Deus está vendo. Ele vê a sua resistência. Você pode ter sido ignorada por homens, mas não foi ignorada por Jesus. Ele não ignora ninguém. E ele olha para essa mulher. Ele a chama. Ele não só vê. Jesus não só olha para você e diz, não tem jeito. Não, problema aqui, encurvada, imagina. Não tem nem condições de levantar. Não, deixa para lá. Não vou resolver esse problema. Não, irmãos. Jesus olhou, a viu. E Jesus, ele toma uma iniciativa. Jesus, ele nos ensina a tomar iniciativa. Você não pode ver uma pessoa, saber que ela está passando uma situação difícil e só a ver e deixar. Jesus a chamou. E quando Jesus a chamou, ela foi até ele. Ela foi para onde que fala o texto? À frente.
Jesus a chamou, vem aqui para frente. Quando Jesus te chama, irmãos, você tem que se movimentar. Porque não dá para você ficar paralisado. Porque se você fica paralisado, e Jesus te falando vem, e você fica parado, milagre não vai acontecer. Porque libertação exige movimento. Quer ser libertada, mas não faz absolutamente nada. Quer ser libertada, mas não ora, não lê a Bíblia, não busca o Senhor. Não é uma mulher de fé, mas quero ser libertada. Eu estou enferma, eu quero cura, eu quero restauração. Mas qual é o seu posicionamento? Foi a sinagoga? Foi? Foi buscar a palavra de sabedoria? Foi? Porque ela foi. E Jesus a viu. E quando ele chama, ela se movimenta. Mas eu sou encurvada, eu não posso chegar até aí. Jesus não está perguntando se você é encurvada. Jesus não está perguntando qual é a sua situação, porque ele sabe. Ele só está falando, vem aqui à frente. Se movimenta. Anda, levanta, se posiciona, porque eu quero fazer alguma coisa na sua vida. Às vezes você fica esperando Deus fazer, mas Ele está esperando você tomar o primeiro passo. Quando você toma o primeiro passo da fé, Jesus, Ele olha para você e diz, veio até mim, então agora é comigo. Esse é o Deus que você serve. Não fica sentado esperando acontecer milagre. Se movimenta, vem até Ele, vem até a frente. Espírito Santo, me dá graça. Porque dá vontade de pular, de glorificar. Porque, gente, Jesus é formidável. Pedir ajuda, pode pedir. Ele vai fazer. Mas você tem que pedir ajuda. Você tem que perdoar. Você tem que deixar o passado. Você tem que obedecer. Você tem que se render. Você faz o que pode. Agora o impossível é para Ele. É Ele que tem poder. É Ele que tem autoridade. É Ele que tem domínio sobre o Satanás. É Ele que tem domínio sobre a tua doença. É Ele que tem domínio sobre a sua vida. E a esperança que nós temos está nele. Ele é o Senhor. E agora Ele faz uma declaração. Ai, que declaração linda. É uma declaração de amor? É. Jesus faz declaração. Ele vem e Ele declara. Mulher, mulher, nós não temos o nome dessa mulher, a Bíblia não relata, é conhecida como mulher encurvada. Jesus diz, mulher, estás livre. E não foi só uma sugestão de Jesus, não. Não foi um processo para cura, foi uma declaração. A palavra de Deus quebra cadeias. A palavra de Deus destrói o que Satanás está fazendo na sua vida. O poder de Deus, ele traz renovação e traz vida. E a Bíblia diz que Jesus a tocou. Jesus não só chamou para frente. Jesus vem com as mãos poderosas, mãos santas, mão que edifica, tocou aquela mulher. Quantas vezes que essa mulher ouviu pessoas, eu não quero chegar perto de você, você foi amaldiçoada com uma enfermidade, vamos ficar longe, não queremos chegar perto. Nem sei se a família abraçava essa mulher, talvez nunca recebeu um toque de ninguém,
Mas de repente ela na sinagoga, ela recebe um toque de uma mão que tem autoridade, de uma mão que tem poder, de uma mão que liberta da opressão e da condenação. E aquela mão tocou aquela mulher. Existem feridas, existem dores, existem coisas que você viveu na sua vida, que não é o médico que vai resolver. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é a sua amiga, mas é somente o toque de amor de Jesus que vai curar você. Ele cura da rejeição, Ele cura do abuso, Ele cura do abandono, Ele cura da traição, Ele cura da culpa. E Ele livra da condenação. Esse é o Jesus que você, mulher, serve. Esse é o Jesus que você entregou a sua vida um dia. Um dia você entregou a sua vida para Ele. Um dia você levantou as suas mãos e falou: Senhor, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero andar no seu caminho. Mas por algo que aconteceu na sua vida que eu não sei, você se encurvou, como essa mulher estava. E você parou no processo que Deus tem para cada uma de nós. E quando você para, as coisas não vão caminhar do jeito que Ele quer. Quando você para, Deus não pode fazer aquilo que Ele determinou para a sua vida. Mas quando você toma um passo de fé e você diz: eu vou, e chega e tem fé, Jesus te honra. Ele chama para frente e Ele coloca a mão. Esse é o nosso Deus. Jesus não estava preocupado com aquilo que ela estava. Não sei como estava o estado dessa mulher nesse momento, mas Jesus chega diante de todo mundo e coloca a mão em cima. E aquele toque, irmãos, o toque de Jesus foi um toque tão libertador que a palavra de Deus diz: ela se endireitou. A mulher que estava assim, foi lá para frente desse jeito. Eita, meu Deus do céu. Aí vem aquela mão poderosa, aquela mão gloriosa, aquela mão que tem toda a autoridade. E Ele toca e ela simplesmente se endireitou. Eita, Jesus! Foi um de repente. Aquela mulher que só via o chão, agora ela consegue ver o céu. Agora ela consegue ver as pessoas que estão na sinagoga. Agora ela consegue ver aqueles que estavam em volta dela. Talvez até aqueles que a condenaram. Talvez até aquelas mulheres que falou: essa não tem jeito, não adianta, para você acabou. Mas ao toque de Jesus a mulher foi em pé. A mulher, ela teve postura. Quando Jesus liberta, muda a postura, viu, minha irmã? Quando Jesus te liberta, muda a postura. E essa palavra é para vocês. Recebe porque está vindo do alto. Muda de postura, porque você está precisando de mudar de postura em algumas áreas da sua vida. Deus quer mais de você. E Ele tem algo melhor. Não é do seu jeito nem da tua forma, é do jeito dele. Não é você que determina os teus passos, não. Se você entregou tua vida para o autor da vida, é Ele que diz para onde é que você caminha. Ele que diz quais são os passos que você tem que dar. A mulher vê a grandeza de Deus. Ela começa a olhar coisas que fazia 18 anos que ela não contemplava. Ergue a cabeça, caminha com confiança, sabe agora quem ela é. Agora eu sei quem eu sou, a minha identidade.
Eu sei quem eu sou nele, porque ele é Senhor, ele é Salvador, ele é Remedor, ele é aquele que me comprou com sangue na cruz do Calvário. Agora eu sei a quem eu pertenço. Não é orgulho, é identidade. É a minha identidade nele. Quando você sabe quem você é em Cristo, você enfrenta desafios. Podem falar o que quiser na sua vida, você fala: eu sei quem eu sou no meu Salvador. Eu sei o meu nome, e ele também sabe. E o meu nome, ele não é qualquer nome. O meu nome, ele está escrito, não nesses livros aqui da terra, mas ele está escrito no livro da vida. E é para você dar glória a Deus. O seu nome está escrito no livro da vida. E o seu também, meu querido irmão. O seu nome está escrito no livro da vida. Temos uma identidade nele. E o texto vai dizer: ela adorou. Oh, meu Deus do céu, que glória! Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou. E daí, irmãos, quando ela se endireitou, o que foi que ela fez? Ela saiu correndo, sei lá, contar? Não. Ela foi se exibir para aquelas mulheres: olha aí, ó, vocês não falaram que eu ia andar, olha eu aqui, ó, tô até passeando, agora eu sei quem eu sou. Ah, falaram que eu não ia andar, que eu não ia gesticular, que eu ia estar presa no meu movimento, mas eu estou andando. Ela não fez isso não, irmão. O texto aqui diz que é diferente o que ela fez. Ela passou a louvar a Deus. Ela louvou aquele que a libertou. Ela louvou aquele que a fez andar. Ela louvou aquele que, quando Jesus estava pregando na sinagoga, a mulher ouvia a voz, mas não via quem ele era. Ela estava encurvada e Jesus pregando, e aquela palavra foi entrando no coração. E talvez, como ela falava: eu queria tanto ver o rosto desse pregador. Esse pregador está falando umas palavras aqui que está mexendo com o meu coração. Mas que pregador é esse? Ele é novo. Ah, ele é um rabi. Ele é um mestre aqui em Israel. Ah, como eu gostaria de ver a face dele, mas eu não posso. Ô, irmãos, quando ela viu quem é que pregou, quando ela viu quem é que colocou a mão, quando ela viu Jesus face a face, porque realmente Jesus estava em carne ali, ela viu. Irmãos, a verdadeira adoração, ela nasce da gratidão. A verdadeira adoração nasce de um coração que recebeu a bondade de Deus. Ela não precisou que alguém mandasse ela falar, ela não precisou de música ali para tocar, para ela se levantar, não. Ela simplesmente começou a adorar, começou a glorificar, começou a dizer: Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, tu és tudo para mim. Ah, como eu almejava por esse dia. Ah, como eu almejava por esse milagre. Mas a sua mão me tocou. Irmãos, quando nós somos levantadas, nós mulheres, levantadas por Deus, nós não precisamos de motivação, nós precisamos de memória. Trazei à sua memória tudo aquilo que te dá esperança. Nós precisamos de memória. Lembrar que Ele é o Senhor. Lembrar que Ele nos comprou.
Lembrar que um dia Ele morreu para nos salvar. Lembrar que diante da sua vida, em muitos momentos, Ele colocou a mão sobre a sua vida. Ele te restaurou. Ele te tirou de um problema. Ele te trouxe solução. Aí você traz à memória aquilo que te dá esperança. Muitas mulheres atuais, nesse século que nós estamos vivendo, elas começam a repetir aquilo que o diabo fala na mente delas. O diabo, ele tem uma forma de agir que já foi lá do Éden. Ele vem com palavras. Ele vem com palavras para deixar a mente confusa. Ele vem com palavras de engano. E ele começa a falar na mente. Ele começa a falar coisas que você não é. E você a toma como se fosse. E não é assim. E aí, ele começa a repetir aquilo que Deus nunca falou sobre a sua vida. Aí ele começa a falar do seu passado. Aí ele começa a falar das suas culpas. Aí ele começa a falar que você não vale absolutamente nada, que o teu valor não excede a rubis. Aí ele começa a falar que você não vai conseguir chegar ao sucesso ou mesmo ao projeto que você talvez tenha em Cristo já pedido a Ele. E aí você começa a aceitar aquelas palavras de Satanás que vêm contra a sua vida. E com certeza ela ouviu muito. Você não vai adorar nunca ao Senhor olhando para trás. Para de carregar culpas. Jesus já te perdoou. As culpas foram levadas no Calvário, em Cristo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou, mas você não aceita que Ele levou. Você traz para a sua vida algo que Jesus já fez por você. E aí você fica o tempo todo achando que você não é ninguém, porque você está repetindo o que o diabo te falou. Mas uma coisa que eu falo para vocês: comece a praticar na sua vida gratidão. Gratidão abre portas. Gratidão é algo precioso, porque quando você agradece ao Senhor, quando você carrega gratidão no seu coração, de repente você não precisa ficar tão preocupado, mas e será que a minha fé vai alcançar? A tua gratidão, o teu louvor, a tua adoração vai completando a obra que Ele começou na sua vida. Então você declare: Jesus, eu tenho lutas, eu tenho alguns problemas, eu não sou perfeita, porque não somos. Mas uma coisa eu carrego na minha mente, no meu coração. Essa palavra eu quero que você leve para a sua casa hoje. Mulher, estás livre. Livre do passado, livre do medo, livre da vergonha, livre da opinião dos outros, livre da culpa que te condena, livre de uma prisão emocional, livre das dores do passado, livre para viver, livre para adorar, livre para glorificar. Levanta a sua cabeça em posição de adoração. Você foi liberta para adorar. Glória a Deus, aleluia. Mulher, estás livre. E nós glorificamos o nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Esse é o amado da nossa alma. Esse é aquele que nos comprou e nos resgatou. Ai, irmãs, como é bom servir a Jesus. Como é bom adorar Jesus.
Como é bom você que hoje está aqui nesse lugar. Você falou, olha, eu vou até lá. Como essa mulher, aquele dia foi à sinagoga. Você hoje chegou aqui e para receber algo de Deus. Eu quero dizer que Deus tem algo para você. Você não vai sair encurvada daqui, porque aquela mulher não voltou para a casa dela encurvada. Ela voltou. Imagina como é que essa mulher voltou para casa. Veio olhando a rua e os buracos. De repente ela começa a olhar. Olha, lugar aqui tá bonito. Olha, durante 18 anos eu não vi. Olha como que surgiram flores. Olha as árvores. Olha quanta coisa maravilhosa que eu não contemplava. E ela começa a voltar para sua casa, de cabeça erguida. Imagina se ela tinha uma família esperando ela, que talvez não tenha ido na sinagoga. Imagina a surpresa da família, quando essa mulher entra pela porta em pé andando, e louvando e glorificando o nome de Jesus. É assim que Deus quer te ver. Quando você entra num lugar, é para que as pessoas olhem em você autoridade espiritual, domínio próprio, paz, mansidão, temperança, uma mulher cheia de propósito, uma mulher cheia de convicção, uma mulher cheia de fé, não uma mulher andando de cabeça baixa. A palavra é, você está livre. Então se posiciona e faça o que Ele te mandou e o que Ele te ordenou. E aí você vai entender o que realmente é a verdadeira adoração. Glória a Deus. Eita, Jesus, abençoa essas mulheres lindas que estão aqui nessa tarde. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue nos dando cada dia mais espiritualidade, para viver em um mundo que nós não podemos nos conformar com ele, porque se você se conformar com esse mundo do século presente, você vai começar a ficar encurvada, você vai tirar os olhos do seu Salvador, você vai começar a olhar para as coisas que Deus não está mandando você olhar, você vai começar a ouvir coisas que Deus não está mandando você ouvir, você vai começar a se encurvar e chega num ponto que só Jesus, para colocar a mão de novo e te levantar e te posicionar, para você lembrar quem você é em Cristo. Amém.